Ok, vocês devem estar vendo aí uma apresentação que fala o pêndulo simples. Tranquilo? Tá ok, prof. Ok, pronto, tá certo. Então repare só, a gente está já na semana 13, brincando, tá? É, a gente falou um pouco sobre oscilações na última quarta-feira que nós tivemos aula juntos. E essa é a segunda parte, tá? Preparando para o experimento do pêndulo. Bem, alguns avisos aqui, tá? Primeiro, está com o mini teste em aberto, o segundo mini teste. Então eu queria marcar ele para este sábado, tá? No sábado a gente tem 4 horários, eu quero marcar 2 horários para o mini teste. A gente tem um mini teste e também tem um laboratório para fazer, esse que a gente vai preparar hoje. Então minha preferência é fazer o mini teste logo cedo, né, os primeiros 2 horários, e os últimos 2 aplicar para realmente fazer o experimento. Esse mini teste, a questão da estrutura, a gente já discutiu isso antes, tá? Acontece que a turma não mostrou proficiência em dinâmica na última avaliação. Então eu estou resgatando um pouco disso. Como é que eu estou fazendo isso? Eu vou estar fazendo uma avaliação sobre dinâmica de novo, com uma única diferença. Agora eu vou incluir o atrito. Ou seja, na hora que eu cobro de vocês atrito, eu estou cobrando polia, estou cobrando a questão de plano inclinado, estou cobrando as leis de Newton, né? Tudo aplicado ao bloquinho que mexe para lá e para cá, como a gente fez na parte da dinâmica. Ou seja, se você mostrar proficiência nisso, de certa forma você está recuperando o conteúdo da primeira avaliação. Então, eu vou colocar 2 pontos a mais nessa próxima avaliação. Basicamente, quer dizer o seguinte, que cada questão que você fizer, a gente vai ter mais ou menos 4 questões, tá? Essas 4 questões vão poder portar parte da pontuação lá para a primeira avaliação. Então, a gente está resgatando isso. Ok? Prof, Pode falar. licença aqui rapidinho. É que a gente levantou a mão aqui, acho que o senhor não Não, consegue eu não vou estar visualizar vendo, ainda. eu não vou estar vendo não, porque eu estou com a apresentação ocupando a minha tela. Então, por favor, vocês abram o microfone e dêem um toquezinho de vez em quando. Pronto. A questão, eu tinha falado até com o senhor, né, quando eu entrei mais Foi, cedo, foi. que eu tinha uma dificuldade de fazer o teste agora, né? Sim, porque você está Aí com a gente questão do trabalho, conversando não no é nosso isso? grupo, isso. Tá. E a gente conversando no grupo que a gente criou para a disciplina de física, a gente Sim. percebeu que na verdade a dificuldade não era só minha, era da maioria da turma, né? Aí a gente queria Mas todo pleitear. mundo vai trabalhar nesse sábado? Não, não é todo mundo não, mas boa Sim, parte das pessoas, né? Tem Eduardo, Bia, que trabalham na indústria, que entendi. vão trabalhar, Rebeca, né? Sim, E assim, se fosse uma demanda só minha, eu até entendi. não insistiria, né? Eu daria meu jeito. Sim, Mas, inclusive, eles levantaram a mão aí, devem falar e devem abrir o microfone também. Aí a tá. gente tem essa sugestão para o senhor, se dentro da possibilidade, aí o senhor rever para... Eu sei que 22 já fica longe, né? Mas quem sabe para desse sábado a 8, porque até eles têm mais tempo para se ajustar no trabalho, né? Tentar Mas um assim, vocês remanejo trabalham de todos horário. os sábados ou é só este sábado em específico? Não, eu acho que não é todos os sábados, não. Eu vou deixar que eles falem Sim. também aqui. Boa noite. Boa noite. Professor, Quem está eu esse falando? sábado eu também trabalho. É Ana? Isso, Bia. Tá. Sábado passado eu também trabalhei. Eu ainda não tenho agenda se no outro sábado eu vou trabalhar, mas até então não. Mas nesse sábado eu trabalhei o passado e quando eu vi o pessoal falando que seria Seria nesse Bia, sábado, Caroline, mais quem? Tem mais alguém aí que está nessa eu, situação? Eu Gabriel, também, professor. Eduardo, Eduardo, são 3 pessoas. Carol, Rebeca, se eu não me Rebeca, engano. Rebeca tá aí? Para confirmar? Não, mas vamos dizer, são 4 pessoas, correto? Até então, Até sim. então sim. Repare só,
A gente está em uma situação bem fora do ordinário. O que acontece? A gente está com a paralisação hoje. Semana passada, eu queria até explicar para vocês. Semana passada eu tive uma gripe, né? Vocês sabem, né? Quem me acompanhou lá na semana anterior sabe que eu tive uma gripe. E essa gripe gerou um edema nas cordas vocais. Então eu fiquei totalmente sem fala, né? Eu só sussurrava até domingo agora. Então a voz está voltando aos poucos, já está quase 100%. Às vezes eu falho um pouquinho assim, como eu falho agora, mas é pouca coisa. De qualquer jeito, e aí na próxima semana é possível que haja a greve ainda dos rodoviários na terça-feira, que a gente se deflagrar na terça-feira, a gente não sabe para onde vai. Ou seja, tem tantas incógnitas assim que eu prefiro, a minha preferência é que a gente faça a avaliação no sábado, faça a parte experimental no sábado e essas 4 pessoas, né, marquem comigo uma reposição. A gente marca em horário conjunto, tá? Então eu acho que isso ficaria bem melhor. Justamente porque se a gente deixar para o dia 22 lá, a gente já vai estar nas cordas já de terminar o semestre. Tem muita coisa por fazer ainda. Eu vou inclusive estar passando material para vocês estarem assistindo, tá? Para a gente poder fechar o semestre direitinho. O que é que vocês acham disso? Sendo dessa forma, tudo bem, prof. Então não teria necessidade, porque assim, eu vou ser sincero ao senhor, eu vou estar em outro estado. Para eu pegar um atestado médico, eu teria uma certa dificuldade. Né? E a gente sabe que não, seria mesmo só para ter aquele respaldo legal, entendeu? Mas você está avisando com antecedência um problema de trabalho. Então eu vou aceitar essa situação, que é uma questão de trabalho. Agora, se uma pessoa tem uma questão de trabalho, é bom trazer uma notinha do trabalho, algo desse tipo, né? Para confirmar, isso não tem problema. Geralmente você consegue fácil. O problema é quando você tem um problema de saúde, né? Que aí você tem que ter um atestado médico e tal. Mas você avisando com antecedência, tem essas 4 pessoas que estão avisando, né? Aí pega um bilhetinho lá do trabalho do chefe imediato e traz para justificar e aí a gente faz uma reposição, tá certo? Certinho, professor. Eu acho que o problema maior foi porque, como o calendário desregulou, aí eu mesma trabalho sábado sim e não. Eu já tinha até conversado com o senhor. Foi. Aí, como desregulou, aí caiu em um sábado que seria dia de trabalho. Exato. Mas tranquilo, eu também consigo esse atestadozinho de que eu tô trabalhando. Tá bom. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão vendo o mouse aí na tela de vocês? Estamos. Pronto, ótimo. Tá, então eu posso ir usando isso aqui. Muito bem. Então, como é que eu recomendo que você estude para essa avaliação, tá? Então, vai ser sobre dinâmica. Então, vale os capítulos lá de lei de Newton, né? Até incluindo a parte de atrito, tá? Então, pense em resolver questões onde existe o atrito posto. Então, eu coloquei na última apresentação que a gente fez junto da parte teórica, propus algumas questões onde tinha o atrito e coloquei a resolução lá online no PDF, né, e também no vídeo para vocês poderem acompanhar. Então é esse tipo de questão que a gente quer, onde aparece atrito estático e atrito cinético. Especificamente quando envolve um bloco, onde tem então um puxão ou empurrão no bloco, quando envolve uma força de tração, uma corda, que pode estar a um certo ângulo, e situações onde você tem polias e planos inclinados. Então você espere esse tipo de questão, e é fácil de identificar. Lá no livro, se você for na parte de questões, você vai ver questões onde tem os desenhinhos já mostrados. Se precisar, eu posso indicar também, colocar online uma listazinha de questões do Cyrus Zemansky, volume 12, a edição 12, e aí fica bom para vocês estarem focando nesses exercícios. Mas é justamente, a gente quer atrito estático e cinético. Diga. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Rebeca. Oi, Rebeca. Eu estava no banho. O pessoal sinalizou aí que eu estaria no trabalho, mas Talvez. No sábado Sim. Eu não vou trabalhar não, tá? Ah, tá então, bom. Pronto, você pode fazer a avaliação então. Pronto. Isso. Tá, então a gente Valeu. tem 3 pessoas fazendo reposição depois, uma segunda chamada. Tranquilo, isso funciona para mim. Muito bem. Então, a gente também no sábado vai realizar o experimento, vai fazer aquisição de dados, né, para determinar a gravidade.
Quem não tiver presente, tá, vai formar um grupo e também vai fazer aquisição. Eu vou orientar vocês durante a nossa apresentação aqui, eu vou orientando como é que você pode fazer sua aquisição própria, né, em casa, ou então em horário que você possa ir no laboratório, marcar comigo e pegar no próprio laboratório. Tá? Muito bem. Próximo assunto, o que a gente vai ver? A gente vai ver trabalho, energia cinética e energia potencial. Então, se você quiser ir já adiantando a leitura dos capítulos de energia cinética e energia potencial, é assim, trabalho e energia cinética, depois um capítulo de energia potencial. São 2 capítulos curtos, tá? Então, você ganha muito se você fizer uma leitura prévia desses capítulos. Então, recomendo muito. Muito bem. Vamos lá. No fluxo de hoje, tá, a gente vai estar falando sobre o pêndulo simples. Lembra que a gente fez uma aula introdutória, a gente mostrou que o movimento harmônico pode ser mapeado no movimento circular uniforme. E aqui a gente vai estar usando o movimento harmônico, tá, mapeando ele no pêndulo simples, ou seja, a sombra do movimento circular, ela recai sobre o plano horizontal. A sombra desse movimento poderia estar em cima de um sistema massa-mola e acompanharia a massa quase que exatamente. Ok? Então, quando você tem um pêndulo, o pêndulo oscila, ele tem um movimento muito parecido com o da mola. Fazendo uma pequena aproximação, ele fica exatamente o movimento da mola adaptado à situação do pêndulo. Então, é por isso que a gente teve a última aula, e essa aula aqui prepara você então para o experimento. Claro, então a gente vai fazer o pêndulo simples, a gente vai falar sobre o modelo, sempre assim, tem a situação experimental, depois a gente fala sobre o modelo, depois a gente vai ter um experimento onde inevitavelmente vai ter um ajuste de uma reta. Deste ajuste a gente pretende tirar a aceleração da gravidade local, ou seja, a gente vive falando que a aceleração da gravidade é 9,8, tá? Mas ela de fato não é. Ela tem outros valores. A gente até fez um ensaio de tirar o valor da gravidade quando a gente fez o experimento do plano inclinado lá com o tracker no início. Então, dali é uma questão muito rápida. Desculpe, ainda estou tossindo. Então, é uma questão muito rápida tirar a gravidade daquele experimento. Mas acontece que aquela gravidade que a gente tem lá, ela tem alguns problemas quando você faz aquela análise. Ela é boa para tirar a aceleração, para você entender a aceleração. Mas o valor da gravidade, para chegar perto, a gente precisa de uma coisa mais precisa. A gente vai fazer este experimento aqui para determinar o valor da gravidade. E pode ser, se a gente tiver tempo lá no final, a gente vai fazer um segundo experimento. Mas a gente não vai ter muito mais outros experimentos não, tá? O tempo não vai permitir. Inclusive, eu queria comentar com vocês, geralmente eu faço a parte de modelagem com Python, tá? Distribuída entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Originalmente, a modelagem do movimento usando Python foi desenvolvida para justamente o semestre de Física 2, ok? Mas como ele foi crescendo, eu acabei trazendo ele tanto para a Física 1 como para a Física distribuir. Ou seja, a gente provavelmente só vai poder abordar a modelagem ao nível de Python no semestre de Física 2 e não no semestre de Física 1, ok? Então, só para avisar, porque eu tinha comentado isso lá no início. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, pronto. Ok? Então a gente vai tirar a aceleração da gravidade local. Então existe G universal, gravidade, a constante da gravidade universal, que é uma constante que ocorre em uma equação de Newton, ok? Para a gravidade. E também tem a aceleração local. Quando a gente fala local, quer dizer o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente tirar esse valor, claro, a gente tem um maior interesse em tirar o desvio da aceleração. Então a gente quer saber G mais ou menos ΔG. Ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada. Vamos olhar o pêndulo simples, tá? Você vê aí, então imagine aí uma bola de concreto presa em um cabo e oscilando para frente e para trás. Isso aí então é o que a gente vai chamar de pêndulo simples, tá? Então imagine aí, ó, ela vai para frente, para trás, para frente e para trás, e esse é o nosso pêndulo simples. A gente quer uma massa presa por um cabo em um único ponto. Você tira a massa, tá, para o lado e solta ela e ela vai oscilar. Ou alternativamente, você pode ter com ela pendurada e você dá um empurrão. Nessas duas situações, a massa vai entrar em oscilação.
É essa oscilação que a gente vai utilizar para determinar o valor da aceleração da gravidade local. Vamos ver como é que isso vai ser. Primeiro, observe o seguinte, ó, se você solta o pêndulo vai oscilar, e se você deixar ele oscilando, ele vai perdendo energia. Conforme ele perde energia, ele vai acabar em uma posição estacionária, bem aqui no meio. A gente chama essa posição a posição de equilíbrio do pêndulo. Ou melhor ainda, sempre que eu puxo o pêndulo para a direita ou para a esquerda, ele vai sofrer uma força que vai trazer a massa de volta para a posição de equilíbrio. Então essa força tenta puxar ele de volta para a posição de equilíbrio. Geralmente o que acontece? Ela puxa e ao puxar ela dá velocidade à massa. Ou seja, a massa não para na posição de equilíbrio porque ela tem ainda energia de movimento. Então ela passa direto. Quando ela vai para a esquerda, aparece uma força para a direita, que puxa a massa de volta para a posição de equilíbrio. Ela chega na posição de equilíbrio novamente com velocidade demais, então ela passa de novo. Existe o pêndulo simples, que é essa situação que eu estou falando. Existe o pêndulo simples amortecido. O pêndulo simples seria o pêndulo simples amortecido ideal. Ou seja, se eu pensasse assim, eu tenho um pêndulo onde o atrito é baixíssimo tendendo a zero. Então aí eu vou ter justamente o que a gente chama de pêndulo simples. Ou seja, o pêndulo simples ele não perde energia. Para muitas situações de pêndulo, então, se essa massinha aqui é uma bola de concreto, você imaginar que uns 10 quilos, por exemplo, se você botar ela para oscilar, ela vai oscilar por muito tempo e com uma amplitude significativa, ou seja, ela vai perder a cada oscilação pouca energia. Então, se aproxima bem da situação do pêndulo simples. Se eu não tiver uma situação de um cabo bem grande e uma massa bem grande, eu posso diminuir em escala. Eu posso ter uma massa menor e uma corda menor. Eu vou fazer isso em laboratório. Quando a gente for para o laboratório, a gente vai ter um pêndulo menorzinho, ok? Mas a gente vai ver que o pêndulo oscila independente da quantidade da massa. É isso o ponto central do uso do pêndulo simples para a determinação da aceleração da gravidade. Quando você puxa ele para a direita, que você solta, tá? A gente pode dizer que o tamanho da corda, a gente vai chamar de L maiúsculo, e quanto você puxou para a direita para depois você soltar, ou seja, a amplitude de oscilação, a gente vai chamar de X. Note então que eu formo um ângulo bem pequeno entre o cabo e a posição de equilíbrio, tá? Então vai ter um ângulo, né? A gente sempre, quando a gente fala de pêndulo simples, a gente vai restringir o nosso ângulo a um pequeno ângulo de oscilação. Então, observe aí que o ângulo de oscilação para essa situação que eu coloquei aí da moça de casaquinho azul, tá? O pêndulo, tá? Tem um ângulo de oscilação por volta de 10 graus mais ou menos. De 10 a 15, não passa de 12 graus, ok? Em relação a 360, né, esse ângulo é pequeno. Então a gente quer justamente um ângulo nessa faixa de 10, 12, por razões que vão ficar aparentes mais tarde. Mas observe que eu tenho aqui então a corda de tamanho L. Note que a distância da posição de equilíbrio até o centro da massa, a gente está chamando de X, o deslocamento horizontal, tá? Se o ângulo é pequeno, então o deslocamento horizontal é muito próximo do arco que o pêndulo faria ao oscilar. Então note que quando o pêndulo oscila, ele descreve um arco aqui. Mas se o ângulo é pequeno, X é uma boa aproximação para esse arco. É justamente essa aproximação que a gente chama a aproximação do pêndulo simples. Então, isso aí vai ser legal. Muito bem. Professor? Oi. Repete essa parte sobre a oscilação e a Tá, angulação do pêndulo. Tá, então tá bem aqui, à direita eu já botei uma equação que vai ser importante para a gente. Observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui formado pela corda, pelo deslocamento horizontal e pela a linha que descreve a posição de equilíbrio. Então forma um triângulo retângulo.
Para este triângulo, vale a relação do seno de θ, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é justamente o valor de x e o tamanho da corda é o que a gente chama da hipotenusa. Então, observe que quando a gente fala que a gente vai se ater a pequenos ângulos, isso quer dizer que x, para a nossa aproximação do pêndulo simples ser válida, x tem que ser bem menor do que L. O que é bem menor? A gente está pensando abaixo de 15%. Então, se L é 1 metro, tá? Então eu vou pensar que x é por volta de 12 a 15 centímetros. Ok? Então, quando eu tenho o pêndulo indo e voltando, eu não quero um pêndulo que faça isso. Porque aí eu não estou mais na situação do pêndulo simples. O pêndulo é simples quando a oscilação é bem pequena. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu, sim. Ok. Valeu. Ok, então quando eu tenho essa situação, vamos pensar aqui no pêndulo, a gente vai ter duas forças atuando sobre o pêndulo. Uma delas, claro, é a força-peso. A força-peso sempre aponta para baixo. E a outra força é a força do cabo, que a gente chama de força de tração. Okay? A tração no cabo, as duas vão segurar o pêndulo, tal que vão manter o pêndulo na sua oscilação. É a força-peso e a força de tração. Ok? Se você tem duas forças, a gente sabe que a gente pode calcular a resultante e para isso a gente pode usar, por exemplo, o método paralelograma. Se eu faço um paralelograma aqui, ou seja, eu peguei aqui a força-peso, repeti ela bem aqui nessa posição, eu peguei a tração, repeti bem aqui nessa posição, e a partir da origem dos dois vetores até o canto oposto, eu tenho justamente a minha força resultante. Então, essa é a força resultante da força-peso com a tração. Note que se o pêndulo está à direita, essa força-peso está para a esquerda. Se o pêndulo vem para a esquerda, essa força resultante está para a direita. Então, essa força ela sempre vai apontar para a direção da posição de equilíbrio. E também, quanto mais eu puxar essa massinha para a direita, claro, maior vai ser esse vetor resultante. Ou seja, eu vou puxando, esse vetor cresce. Ou o contrário também vale. Se eu vou devolvendo a massa, né, para a sua posição de equilíbrio, então esse vetor também vai a zero. Do outro lado, se ele está do outro lado, o vetor está para a direita. Novamente, se eu for trazendo a massa até a posição de equilíbrio, também vai a zero. Bem, então a força de restituição retorna o pêndulo para a posição de equilíbrio estático. Okay? Então eu tenho uma posição de equilíbrio preferida ao pêndulo. Vai ser a posição que quando ele não tem energia nenhuma, ele ocupa. Muito bem, como a gente fez com o plano inclinado, aqui também é usual a gente rotacionar o sistema de coordenadas. Ou seja, a gente vai dizer que o eixo X está nesta direção e o eixo Y está na direção do cabo. Ok? Muito bem. Então, a força-peso pode ser decomposta. Ela pode ser decomposta na sua componente horizontal e a sua componente vertical. Então, a gente vai chamar a componente horizontal de FPX e a componente vertical de FPY. Ok? A gente vai chamar esse ângulo aqui do ângulo θ. Esse ângulo θ é igualzinho ao ângulo que apareceu lá quando eu mostrei a situação da moça. Se eu puxo o pêndulo para a direita, note que a força-peso é colinear com o cabo. Sendo colinear com o cabo, ela vai formar com a horizontal o mesmo ângulo θ. Então, esse aqui é um pequeno ângulo também. E esse pequeno ângulo, o seno dele, a gente já falou, vai ser igual a o deslocamento horizontal dividido pelo comprimento do cabo. Então a gente tem essa referência aí lá do triângulo formado pelo cabo e a posição de equilíbrio estático. Aqui novamente você já começa a enxergar também um segundo triângulo, né? Tem um segundo triângulo bem aqui, ó. Tá? Muito bem. Pela segunda lei de Newton, a gente fala o seguinte, olha, a força
é igual a massa vezes aceleração. À esquerda, a força é vetorial, à direita, a aceleração é vetorial. A massa é um escalar. Faz com que o lado direito seja igual ao lado esquerdo. Ok? Bem, pensando nisso, a gente sabe que essa é uma equação de preguiçoso, uma equação vetorial, então a gente desdobra essa equação em duas equações, uma em x, outra em y. A gente chama as equações de as equações dos componentes. Então tem o componente x e o componente y. Dá para ver aqui que o componente y vai ser pouco interessante, porque durante a oscilação, o valor da tração vai ser justamente igual à força peso y. E esses dois somados vão dar zero. Ou seja, essa equação aqui, dinamicamente, é pouco interessante. Não fala nada sobre o movimento. Já a equação de K, a primeira equação em x, ela vai me dar justamente essa força, né, que está indo para a esquerda aqui. Então, eu posso descartar essa segunda equação e vou concentrar na primeira. Note que f de x, tá? Essa força aqui, ó, que restitui, também é fpx. Ou seja, a força resultante na direção horizontal que restitui a massa para sua posição de equilíbrio coincide com o componente aqui, ó, horizontal da força-peso. É este componente que está fazendo o papel de força de restituição. E a força-peso a gente sabe quanto é. A força-peso é a massa vezes a gravidade. Se eu quero este componente aqui, eu vou multiplicar pelo seno de θ. Observem, ó. Eu tenho aqui, ó, um triângulo, retângulo, como eu falei. Note que fpx encaixa bem aqui, ó. Então, fpx vai ser o cateto oposto ao ângulo θ. Por isso, a gente está usando o seno de θ. Observe também que se x é positivo, ou seja, eu desloquei o pêndulo para a direita, essa força aponta para a esquerda. Então, eu já coloquei um menos aqui, ó. Tem um menos, então eu tenho menos a massa vezes a gravidade, seno do ângulo θ, para obter o componente aqui para a esquerda, vezes a massa vezes a aceleração. Mas observe que a massa corta dos dois lados, ok? Agora aqui eu vou ter justamente a minha aproximação. Para pequenos ângulos, tá? O seno de θ é aproximadamente igual a x sobre L. Então, note que o nosso ângulo aqui, tá? Eu tenho. Lembra que a gente falou que o deslocamento horizontal se aproxima do arco percorrido pelo pêndulo? Então, conforme a gente vai tendendo a um ângulo pequeno, esse arco é exatamente quase igual ao deslocamento horizontal, o que permite para a situação das forças também dizer que o seno de θ vai ser igual a x sobre L. Claro, essa aproximação só vale, então lembra que eu falei para vocês que quando usar a calculadora, tomar cuidado, porque a gente está muito acostumado a usar a calculadora em modo de grau, mas a linguagem da matemática e da física natural para os ângulos são os radianos, ok? Então, o radiano prevalece sempre que eu vou fazer algum tipo de conta aplicada com ângulos na física e na matemática. Então, eu preciso aqui ter essa aproximação aqui, vale quando eu estou usando radianos. Muito bem. Ou seja, quando a gente tem a aceleração em x é igual a menos g seno de θ, eu posso inverter essa equação e escrever aqui embaixo. Então, dessa linha aqui para a linha de baixo, eu só fiz cortar a massa e trocar os dois lados da equação. Então, eu vou ter que a aceleração em x vai ser igual a menos g sobre L vezes o x. Agora, a gente está muito acostumado, a gente está mal acostumado, quando a gente fez cinemática, a gente não tratou o caso da oscilação. Então, a gente está muito acostumado a pensar em x
como sendo alguma coisa associado ou a um movimento linear, ou a um movimento parabólico, tá? Mas esse x aí, nesse caso, ele está, como no caso da mola, associado a um vai e vem horizontal. Então, o x é uma função do tempo. Se o x é uma função do tempo, automaticamente a aceleração também é uma função do tempo. Ou seja, quando a gente olhou na cinemática, a gente estudou o caso onde eu tinha aceleração nula, então eu tenho velocidade constante. A gente estudou o caso onde eu tenho uma aceleração constante, então eu tinha um movimento parabólico. E aqui eu tenho uma situação totalmente diferente. A minha aceleração não é constante, ela muda com o tempo. De fato, se você olhar qualquer movimento oscilatório, você vai perceber que ele tem que ir para a direita e parar, né? Então ele não consegue fazer isso a não ser que a aceleração mude continuamente. Quando ele volta, ele vai para a esquerda, ele também para na esquerda. Então você tem evidências claras que a aceleração está operando. Vamos concentrar então nesta equação aqui. Muito bem, então ó, só para quem está ligado aí em decomposição, lembre que a componente horizontal, x, sempre está associada ao cosseno, né? E aqui ninguém reclamou, eu usei seno. Por que eu usei seno? Pelo seguinte, lembre que o ângulo é medido a partir de x, do eixo x sentido positivo, né? Então daqui eu tenho que dar uma volta até FPY, que vai dar 270 graus, então eu tenho 270 graus aqui. Depois eu tenho que voltar θ, né? Esse θ aqui, para obter então o ângulo da decomposição. Então eu usei essa identidade aqui, cosseno de 3π sobre 2 menos θ igual a menos seno de θ. Então de fato a gente usou a ideia do cosseno, tá? Mas a gente usou essa identidade, então não aparece f de x cosseno, mas sim f de x com o menos seno. Ok? Muito bem. Muito bem, então a gente propõe o seguinte, se a oscilação, a gente falou na última quarta-feira que a gente teve aula, a gente falou sobre o movimento da mola, a gente viu que você consegue uma oscilação se você tem um seno ou tem um cosseno. Nesse caso aqui é conveniente eu usar o seno. O argumento que eu vou fazer também poderia ser feito a partir de usar o cosseno. Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes para o engenheiro, que é o seguinte, qualquer movimento oscilatório pode ser representado com um somatório de senos e cossenos de amplitudes diferentes. O que eu falei para vocês agora parece muito complicado, vocês vão fazer mais tarde com uma facilidade incrível, né? E vai dar a você uma nova perspectiva no mundo, que chama a decomposição de Fourier. A decomposição de Fourier pega qualquer sinal e decompõe ele nos seus senos e cossenos. E todo sinal pode ser decomposto dessa forma. Isso é bom porque vai revelar as frequências que ali existem. Eu aqui estou fazendo o pêndulo simples, só vai haver uma frequência, então eu não preciso fazer soma de senos e cossenos. Eu posso optar pelo seno ou pelo cosseno. Nesse caso, estou optando pelo seno. Então, o que é que eu vou propor aqui? Eu tenho aqui x em função do tempo, ele tem um movimento harmônico desse tipo, e para a gente verificar isso, ó, eu tenho a dinâmica aqui, que veio da segunda lei de Newton, que explica como é que é esse movimento. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho x de t, eu vou enfiar x de t aqui à direita. Então ele vem aqui, ó. E no lado esquerdo, note que aparece a aceleração em x. E eu sei obter a aceleração em x a partir de x. É só tirar a derivada. Eu tiro a derivada duas vezes. Então eu tiro a derivada de x de t, obtenho v de t. Se eu tirar a derivada de novo, eu vou obter a aceleração em função do tempo. Então, se eu fizer isso, olha o que acontece. Ó, eu vou derivar essa equação aqui. Lembre que a gente falou que o ômega, tá? A gente falou isso na última aula, é justamente a velocidade angular. Ou seja, dá uma ideia da frequência da oscilação. Muito bem. Então, eu vou pegar e derivar aqui. Se eu derivar essa função em relação ao tempo, eu vou ter o seguinte, ó, A0 é um número, é a amplitude do movimento, então não deriva, né? Coloca em evidência. Aí eu vou ter a derivada de seno. Quem me diz aí qual é a derivada do seno? Menos cosseno. Menos cosseno. Depois de eu derivar o seno, vai, claro, ser necessário eu derivar aqui, ó, o argumento da função.
Então, se eu derivar o argumento da função em relação a t, vai ter como resposta ômega. Então, eu devo ter que a velocidade em t vai ser igual a menos ômega a zero cosseno de ômega t. E eu vou precisar derivar uma segunda vez. Se você fizer isso, então, ó, derivando duas vezes, você vai ter 2 ômegas que vão sair de dentro aqui do argumento, uma vez a cada derivada. E observe também que você vai ter aqui, ó, o ômega ao quadrado, ok? Então, eu derivei uma vez, o seno foi menos cosseno, eu derivei de novo, aí deu menos seno, ok? Muito bem, então agora eu tenho o lado esquerdo, vou colocar o x aqui, o lado direito eu vou colocar o a, para ver então o que é que eu tenho. Se eu fizer isso, ó, eu vou concluir o seguinte, então, colocando aqui a de t aqui e x de t aqui, note que o a0 vai cortar, não é isso? E aí eu vou ter o seguinte, ômega ao quadrado vai ser justamente igual a g sobre L. Tirando a raiz, então a velocidade angular para o movimento do pêndulo, o que me dá a ideia da frequência do movimento é justamente a raiz de g sobre L. A raiz de g sobre L é um número, porque g é 9,8, algo desse tipo, tá? Então, dividido por L, que é o tamanho da corda que eu estou usando para o pêndulo, eu divido um pelo outro, tiro a raiz e eu tenho a frequência, né, angular do movimento. Essa frequência angular, que a gente pode chamar também de velocidade, pela analogia com o movimento circular, lembra que a gente falou sobre isso na última aula que a gente teve na quarta-feira? Então, essa frequência angular, a gente sabe que está associada à frequência, né? Então, eu vou poder contar quantas vezes vai e vem, né? E aí eu vou estar associando, junto com o tamanho do pêndulo, o valor de G. Então, está aí montado já uma possibilidade de um experimento. A gente vai melhorar isso construindo o nosso modelo. Então, lembre o seguinte, ó, a frequência angular é 2π sobre o período, tá? Se isso é verdade, eu posso substituir aqui, isolar o t, e aí, se eu substituo e isolo o t, note que o t aqui está no denominador, né? Então, quando eu botar aqui, vai ficar 2π sobre o período. Se eu quero isolar o t, eu vou ter que inverter o lado esquerdo, e eu vou inverter o lado direito também, simultaneamente. E aí eu vou pegar e passar o 2π para a direita. Se eu fizer isso, eu vou ter que o período é igual a 2π, a raiz do tamanho da corda, né? Esse tamanho da corda tem específico, é da parte do pivô até o centro do objeto, vai ser o meu L maiúsculo, tá? Dividido pelo valor de G, tirando a raiz, multiplicado por 2π, vai dar o tempo que leva para ir e vir. Todo mundo tem mais ou menos na cabeça o tempo de oscilação de algum tipo de objeto. Seja um pêndulo simples, ou seja uma gangorra, né? Ninguém erra o tempo dessas coisas. Então, se um sobrinho seu pede, tio, por favor, me empurre aqui nessa gangorra. Então, você não vai perder o tempo, você vai empurrando com a cadência necessária para ele ganhando cada vez mais amplitude. Ou seja, a gente tem uma boa noção intuitiva do tempo que leva para uma oscilação ir e vir. Alguma pergunta até aqui? Ok, então vamos adiante. Muito bem, então isso aqui vai funcionar como ponto de partida para o meu modelo experimental. Ele é um bom modelo porque eu tenho interesse em determinar G, e dá para ver que G pode ser determinado a partir de L, que é o tamanho do fio, que eu posso medir, e pode ser determinado junto com o valor do período, que dá para eu medir também. Eu posso marcar o tempo que leva para uma oscilação completa, que a gente chama o período. Então, quer dizer que se presta muito ao modelo experimental. É o modelo ideal para a gente? Aí eu diria que não. Por quê? Porque note que G está bem aqui, ó, e ele está... o L também está dentro de uma raiz aqui, tá vendo? Dentro de uma raiz. E a gente está acostumado, então, a tarefa número 3 experimental, lembre que vocês estão fazendo um ajuste linear, né? Usando o método de mínimos quadrados, que a gente quer usar aqui. Então, isso aí não dá uma equação da reta, não dá para ver reta nenhuma aí.
Então a gente vai precisar olhar para essa equação e dizer assim, como é que eu encaixo aí o meu modelo que eu sei trabalhar com, que é fácil de utilizar, que a gente chama o método mínimos quadrados linear. Então, eu vou fazer isso da seguinte forma. Está aqui, ó, a minha equação, o do meu modelo. Eu vou fazer o meu modelo experimental como? Eu vou elevar os dois lados dessa equação ao quadrado para me livrar da raiz. Se eu fizer isso, note que eu vou ter, então, período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado dividido por g, multiplicado por L. Então, isso aqui é uma relação linear. Então, se eu construir um gráfico aqui à direita, ó, eu vou ter assim, L está na horizontal. Se eu colocar t ao quadrado na vertical, então isso aqui vai dar uma reta. Para essa reta, então, nosso modelo matemático é linear ainda. Um y é igual a ax mais b. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, para essa reta que eu coloquei aqui, provavelmente o valor experimental do b vai dar zero, né? Porque dá para ver aqui que é algum tipo de relação linear, passa pela origem, né? Então, ele ou vai dar zero ou vai dar um valor bem pequeno. Isso vai ser uma forma de eu saber eu estou fazendo as coisas certo, não estou indo para o lado certo, não estou. Ok. Muito parecido com o experimento número 3 que eu passei para vocês. Muito bem. Agora, o outro coeficiente, o coeficiente angular, que vai dar a declividade dessa reta, eu vou comparar esse A justamente com 4π ao quadrado sobre g. Então, ó, o meu A, ele vai ser igual a 4π ao quadrado sobre g. Mas quem eu quero aqui é justamente o g. Então, eu vou precisar, em uma segunda etapa, depois de fazer o ajuste, descobrir quem é A, quem é B, numericamente. Eu vou substituir nessa equação e eu vou isolar o g. Aí eu vou poder, com o que sobrar na direita, calcular. Vai ser o que vai sobrar na direita? 4π ao quadrado sobre A. Isso vai me dar o valor de g, ou seja, quando eu fizer meu ajuste, eu vou ter o valor da declividade. Eu vou pegar 4π ao quadrado, dividir pelo valor de A, e isso vai me dar o valor da gravidade. Vai ser o valor da gravidade real? Não vai ser o valor da gravidade real. Não existe um valor da gravidade real, só existe o valor da gravidade experimental. Então a gente só sabe o valor da gravidade devido a experimentos. Mas o valor que a gente obtiver aqui, ele vai ser mais próximo do valor da gravidade local no campo de Simões Filho, ok? Experimentalmente, então vai ser mais próximo do valor ideal experimental. Professor? Oi. Você tocou no assunto aí do b igual a zero. Sim. Para esse ajuste linear. E dá para repetir, por favor? Sim, isso foi uma boa pergunta que você fez. Olha, o b é igual a zero, ou de um valor pequeno, claro que depende dos valores do eixo vertical. O que é pequeno depende dos valores do eixo vertical. Então, no experimento que eu passei para vocês, experimento número 3, por exemplo, lá um b igual a 200, ele é próximo de zero, porque os valores de Q do calor que a gente está usando lá são na ordem de 1.000, 2.000, 3.000 mais valores. Então, é um valor, uma quantidade relativa. Mas vamos para lá. Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Compare esta equação com a segunda equação. Se você aceita que o nosso modelo matemático é o linear, tá? Então você vai fazer o seguinte mapa entre o modelo matemático e o modelo experimental. A gente vai dizer o seguinte, olha, o y, obviamente, é o t ao quadrado. Aí, como L é uma das variáveis, a variável aqui do eixo horizontal, a gente, obviamente, tem que concluir que ele é o x. Então, o L é o x. Bem, o que é que sobra? Sobra aqui 4π ao quadrado sobre g, que está multiplicando o L. Se o L é o x, essa quantia, obviamente, é o A. E aí, não sobrou nada para o B. Então, o que é que a gente supõe? A gente supõe que aqui deveria ter, então, mais zero. Então, ao comparar o modelo experimental com o modelo matemático, eu chegaria à conclusão que olha, o B, obviamente, tem que ser zero. Né? Então, é isso que a gente está fazendo. B é zero, porque comparando com o modelo experimental, não existe um segundo termo. Okay. Eu estou fazendo referência ao experimento aqui, então, quando diz que Q é igual a MC delta Sim. T, então o delta T seria tendendo a zero, seria isso? Olha, quando eu falo Q é igual a MC delta T, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mágica aqui, peraí.
É só um instantinho. Pronto. Ok, você deve estar vendo aí o meu Jamboard, tá? Então, o que a gente está falando aqui, então, se você tem Q é igual a MC delta T, e eu comparo com o modelo linear, que é Y igual a AX mais B. Comparando essas duas equações, eu vejo o seguinte, que obrigatoriamente esse Q aqui tem que ser o Y, tá? Como ΔT, nesse experimento proposto, você foi esquentando, né, aumentando a temperatura do líquido, então essa aqui é uma das variáveis que você usou. Ela foi a variável justamente independente. Você foi mudando a temperatura. Então você já tem que o ΔT vai ser o X. O que nos resta, então, é que M vezes C vai ser justamente esse A. E a gente não está vendo, mas deve ter nessa equação um mais zero. Então B é justamente esse zero. Ok? Então, daqui eu tiro que A vai ser igual a MC, tá vendo? E eu tiro também que B vai ser igual a zero. Tendo isso aqui, a gente vai dizer o seguinte, olha, então o erro associado à medida A vai ter que ser igual. A gente vai precisar fazer a raiz quadrada da derivada de A em relação à massa vezes, a gente quer o calor específico. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vou fazer uma coisa antes. Então a gente quer o calor específico, então o calor específico C vai ser igual a, isolando o C, eu tenho que pegar A e dividir por M, tá vendo? Confere? Então, quando eu fizer o ajuste, eu tenho o valor de A. Se eu quero o calor específico, eu pego A sobre M. Bem, aí dá para eu calcular o desvio do calor específico, saber entre que valores eles estão. Então, eu vou pegar aqui o de C, tá? O desvio vai ser obtido a partir disso aqui, né? Então, você pode fazer, por exemplo, se corresse, por exemplo, o desvio da balança, ou você tem simplesmente o desvio de A. Você vai ter o seguinte, a raiz quadrada da derivada de C em relação a M, tá? Multiplicado... Quadrado, né? É o quadrado, né? Multiplicado pelo delta M ao quadrado. E aí você tira a raiz disso. Se você tem o erro de A, então você vai ter um segundo termo, a derivada de C em relação a A elevado ao quadrado multiplicado por U de A elevado ao quadrado. E aí você fecha a sua raiz. Se tivesse outra variável, você teria que botar um terceiro termo, mas aqui só teriam duas variáveis, né? Isso vai me dar, então, aí eu vou poder expressar minha resposta como sendo C mais ou menos ΔC, o que vai permitir eu identificar, a partir do intervalo de calor específico, qual material se trata. Então, o valor de C em si não é suficiente, mas sim um intervalo, né? Então, eu sei que a minha medida está entre valor e tal, então mais provavelmente seria tal fluido. Ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não avisei. Essa gravação aqui é uma gravação primária, então o que acontece? Quando eu postar ela online, só vai ter a minha fala, não vai ter a fala de vocês, tá?
Então, eu precisaria ajustar mais coisas para poder gravar a fala de vocês também. E eu não fiz isso. Então, tentem lembrar mais ou menos as perguntas que vocês vão fazendo. Ok. Professor, outra coisa aí ainda. Sim. No caso dessa propagação de incerteza de C, Sim. na parcial entre C e M, não ficaria, ao invés de variação de M, o desvio de M? O U de M, no caso? Eu botei aqui o delta M, você pode chamar de U de M também, tá? Aí depende, é a questão de notação só. Então você pode falar aqui que você tem, se você quiser chamar de U de M, tranquilo. Deixa eu só deixar aqui porque fica registrado na gravação. Se você quiser chamar de U de M, também funciona, viu? É só questão de notação. Ok. Então, vamos lá para a apresentação. Vocês devem estar vendo daqui a pouco a minha tela da apresentação. Deve estar chegando aí. Pronto. Então vamos lá. Então o que a gente está fazendo aqui, tá? Note que quando a gente falou de Q igual a MC delta T, o delta T não tinha potência. Não foi elevado a 1/2, não foi elevado a 2. Então nesses casos a gente não precisa fazer o processo de linearização. Aqui é diferente. Aqui esse L aqui está debaixo da raiz, ou seja, a potência dele é 1/2. E é por isso que a gente faz esse processo de linearização. Qual é o processo de linearização? É eu tentar fazer alguma operação com os dois lados dessa equação para poder enxergar ela como uma reta. Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é você elevar os dois lados ao quadrado e colocar como variável no eixo vertical t ao quadrado. Então, se eu coloco t ao quadrado como minha variável vertical, eu estou dizendo que o meu y agora é um valor ao quadrado, não tem problema. Ok? A gente vai ver como utilizar isso na parte, né, na efetivação do experimento. Vamos lá. Muito bem. Então, o mapa que a gente falou, olha, x vai em L, y vai em t ao quadrado. Ok? Os parâmetros são esses aqui. Então, para fazer o experimento, eu preciso medir o tempo de uma oscilação completa, tá? De pêndulos de diferentes comprimentos. Então, quando a gente fala pêndulos de diferentes comprimentos, você pode pegar o mesmo pêndulo e mudando o tamanho de L. Se você muda o tamanho de L, você vai ter tempos de pêndulos ao quadrado, tá? Diferentes, e vai permitir, então, você obter uma reta. Ou seja, aqui um detalhe. O nosso erro para medir uma oscilação sempre seria muito grande. Porque quando você está usando um pêndulo, você desloca ele para a direita e alguém fala assim, solta. Só o fato de falar solta já leva a um erro, né? A pessoa soltar em si já leva a outro erro. E aí quando ele vai e volta, você determinar exatamente quando ele foi uma oscilação completa, foi e voltou completamente, você sempre vai acumular esses erros todos. Uma forma de diminuir estes erros seria a seguinte, olha, eu vou soltar o pêndulo, deixar ele fazer uma ou duas oscilações completas, e aí quando ele chegar no seu ponto máximo à direita, eu vou dizer 0. Aí quando ele ir e vir, eu vou dizer 1. E eu vou continuar fazendo isso, 0, 1, 2, até eu chegar em 10. Aí eu vou ter o valor de 11 oscilações. Se você quiser parar em 9, você vai ter o valor de 10 oscilações. 10 oscilações. Sempre é 1 a menos, né? Porque eu estou contando 0, 1, 2, tá? Então sempre vai ter que fazer essa contagem. Muito bem. Então você pode aí fazer 10 oscilações completas. Então você tem 0, 1, 2, 3. Chegando em 10 você pode parar. Se você começar em 1, você vai ter que adaptar. Então é melhor você começar em 0, que aí você já está adaptado. Então 0, oscilação, marcou 1. Foi uma completa. 2, marcou a segunda. 3, marcou a segunda. Quando chegar em 10, então você vai ter 10 oscilações completas, bom, fechou. Muito bem. Aí você tem o tempo de 10 oscilações completas. Agora, se você pegar esse tempo, tá, e dividir por 10, você vai ter o tempo de uma única oscilação, com um erro bem menor do que se você fizesse uma única medida. Então, esse é um mecanismo que a gente muitas vezes faz, deixa correr a oscilação
por vários períodos e depois divide para reduzir o nosso erro. Ou seja, aquele erro de iniciar agora está dividido por 10, distribuído em 10 medidas. Quando você tem aquele erro de largar, dividido por 10. Quando você tem aquele erro de determinar quando chegou no extremo, você fez isso 10 vezes, então a chance de você acertar é bem maior. Então, você conseguiu reduzir aí o seu erro na sua medida. Ok? Então, a gente está sempre tentando evitar a questão do erro, do acúmulo do erro. Agora, que tipo de erro? É aquele erro, não, é um erro humano? Não, não é questão do erro humano. É o erro da medida. É inevitável fazer erros quando você está fazendo uma medida, né? Então, não é um erro humano em si, é um erro da medida, é um erro do processo e ele sempre vai ocorrer. Muito bem. Então, sempre que você faz um experimento, você vai acabar fazendo uma tabela. Então, você vai ter uma tabela onde aparece o tamanho do pêndulo. Então, note que eu vou repetir 10 oscilações para o pêndulo. Eu vou fazer 10 oscilações do pêndulo para ele tendo 20 centímetros. Depois, eu vou aumentar o meu pêndulo para ele ter L de 30 centímetros. E eu vou fazer, novamente, o tempo de 10 oscilações. E vou colocando aqui na primeira coluna. Tá? Aí eu vou ter então 20, 30, 40, vou aumentando o pêndulo e vou repetindo. Vai fazer isso quantas vezes? Muitas vezes. Por que vai fazer muitas vezes? Porque a gente quer ter erro pequeno. Então uma forma de você ter erro pequeno sempre é repetir o experimento várias vezes. Aqui isso vai permitir então a gente estar lançando mão do nosso modelo y igual a x mais b. Porque a gente vai ter diferentes L's, vai ter diferentes T's aqui ao quadrado. Então, ao fazer o ajuste, meu erro vai ser menor. Essa reta vai muito representar o movimento. Muito bem. Então, na primeira coluna, em segundos, eu vou ter o tempo de 10 oscilações. Para obter o período, eu pego esse valor e divido por 10 e coloco aqui. Então, eu vou ter o período para um pêndulo de 20 centímetros, o período para um pêndulo de 30 centímetros, o período para um pêndulo de 40 centímetros, assim por diante. Bem, próxima etapa, eu vou precisar de t ao quadrado, porque o meu modelo requer t ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui t ao quadrado e vou fingir que ele é meu y. Aí eu vou poder fazer meu gráfico. Então, eu vou ter o valor aqui de um período elevado ao quadrado. Eu vou pegar, colocar 20 centímetros aqui nesse eixo. Posso, inclusive, usar metros se eu quiser. Ou então, você pode botar na legenda L é igual a 10 a menos 2 metros, né? Então já está com a legenda bem especificada. Aqui então eu vou colocar 20 centímetros e eu vou colocar o t ao quadrado que eu obtive na última coluna direita. Então eu vou fazendo isso e a gente vai ver que isso tende a aparecer com a reta. Vai ser uma reta exatamente? Não. Não vai ser uma reta exatamente. Ok? Se sair uma reta exatamente, você sabe que já tem uma coisa errada, porque em qualquer situação experimental, nada vai ser ideal, né? Então, esse seria um ponto até de crítica do experimento. Você espera que tenha variação, inclusive variando um pouco a partir do modelo. Mas você vai perceber que dá para tratar com este modelo, ou seja, desvia, mas não desvia tanto. Eu ainda vou estar reconhecendo que eu posso usar uma reta nessa situação. Ok. A gente vai, claro, usar várias casas decimais. Então, sempre que você está fazendo a parte experimental, eu recomendo usar uma planilha Excel, usar a precisão total da planilha Excel e somente fazer arredondamentos ao final. Então, você vai fazendo a análise e você vai carregando o que você tem e faz arredondamento só ao final. Isso vai garantir que você não vai acumulando erros de arredondamento. Claro, você também vai estar utilizando, tudo o que você fizer vai ser com base na nossa referência do Agostinho Campos, que a gente chama de FEBO, tá? Então é o livro que eu postei no Google Sala de Aula, que também é público, está disponível na internet, é um PDF, o autor foi muito gentil e colocou esse trabalho lá. Muito bem, aí você vai fazer então o ajuste dos mínimos quadrados. Então, você vai precisar descobrir quem é A mais ou menos o de A, B mais ou menos o de A, com esse conjunto de equações que você já utilizou quando você fez o experimento Q igual a MC delta T. E eu tive uma pergunta interessante no atendimento de hoje, que foi a seguinte: eu posso usar o Excel para fazer o gráfico e entregar o gráfico?
não funciona. Por quê? Porque você está fazendo um ajuste com base nessas equações e você não tem ideia das equações que o Excel usa. Então tem várias dificuldades. Uma delas é fazer o gráfico esteticamente é difícil, porque as configurações automáticas do Microsoft Excel são uma catástrofe para fazer gráfico. Mas você pode ser profissa e pode ajustando as coisas para fazer um gráfico que é mais aceitável. Aí tem um segundo problema. Eu vou usar o ajuste do Microsoft Excel. Mas a nossa ideia aqui é a gente fazer nosso próprio ajuste, fazer nossas próprias contas. Este é o exercício. Então, se você pegar lá e disser assim, coloque uma reta aí automaticamente, vai estar errado. É uma forma de você zerar o seu experimento. Seria se você pegasse e botasse do Microsoft uma reta lá. Agora, se você imprimir o gráfico do Microsoft ou fizer à mão, num papel milimetrado grande, que é preferível, e você traçar a reta com a régua, em qualquer um dos dois casos, então eu imprimi com Excel, mas peguei a régua, peguei o coeficiente angular e o coeficiente, o A e o B da minha reta, e fiz o gráfico desta reta, né, passando com um lápis. Aí é tranquilo, essa é a melhor coisa. Então aí você vai ver, o meu ajuste ficou bom, ele representa os pontos ou não, né? A gente vai ver que o ajuste tem formas de fazer ajustes diferentes. Então você pode fazer o ajuste com base no deslocamento horizontal dos pontos em relação à reta, pode fazer com eles com base no deslocamento horizontal ou vertical, ou até diagonal. Então, cada um vai ter valores de A e B diferentes. Então, você não sabe o que é que o Excel está usando, você vai fazer o seu. Também lembre o seguinte, que uma vez na sua vida, você tem que fazer cada uma dessas contas, até para passar a conhecer o Microsoft Excel e poder confiar na ferramenta que ele tem. Ok. Muito bem. Então, nós queremos G mais ou menos o de G. E eu sei que G é 4π² sobre A. Então, eu vou ter que, ao obter o erro em A, lembre que B é 0, então o erro em B é desprezível, né? Eu não vou estar utilizando. O de A, então, eu vou propagar para obter o de G. Então, o desvio do ajuste angular vai me dar justamente o desvio no valor da gravidade. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, eu vou estar fazendo o mesmo processo aqui do método milímetros quadrados, ok? Então, obtive aqui o de A e o de B. Então, a gente vai usar o mesmo procedimento para obter o de A. A gente vai repetir esse processo. Inclusive, se você quiser adaptar a planilha que você construiu, aí uma mão na roda, porque você tem essa planilha, você construiu, sabe como ela funciona, fica fácil você então adaptando ela, e você pode adaptar para o meu curso ou para outros cursos, conforme seja necessário. Bem, claro, o uso da planilha eletrônica é indicado, mas no seu relatório é sempre bom você especificar pelo menos uma conta modelo de cada uma. Então, de cada conta que você faz, sempre está botando algum tipo de explicação para a gente estar entendendo, ok? Então, sempre bom estar explicando o que é que você faz em seu relatório. Lembro que na época de Newton tudo era à mão, né? Então, isso foi à mão até a década de 60. Tem um excelente filme sobre o programa espacial, onde mostra que a NASA, até a década de 50, meados da década de 60, usava pessoas que eram chamadas de calculadoras para calcular as coisas à mão. Então elas eram craques em fazer contas e não errar. Não errar implicava em muitas pessoas fazerem a mesma conta e compararem os resultados, ok? Então é um filme muito bonito, é sobre os americanos perderam a corrida para lançar o primeiro homem em órbita da Terra, os soviéticos foram os primeiros, lançaram o Gagarin, e o filme conta a história de como é que os americanos conseguiram, né, correr atrás do prejuízo e colocar um homem em órbita. Foi o Alan Shepard, tá? Depois eu posso botar até a indicação do filme, maravilhoso, quem puder assista.
Vou colocar no Google Sala de Aula, tá? No mural. Muito bem. Então, lembre, a gente quer obter A, obter B, U de A, U de B. Isso vai lhe dar, então, A mais ou menos U de A, que é o que você vai utilizar para obter G. Vou passar aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu colocar. Vamos colocar lá no. Eu vou parar aqui a apresentação um pouquinho. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Tá todo mundo aí ainda. Ah, sim, professor. Pronto. Sim. Ok. Então, deixa eu só mudar aqui para o Jan novamente, porque a gente vai fazer aquele processo que a gente fez agora para a situação de só um instantinho que ele está aqui brigando comigo. Um instantinho, problemas técnicos aqui. Ok, vamos lá. Agora vai. Pronto, deve estar vendo aí o Jamboard, tá? Então, eu vou aqui fazer uma... Só um instantinho. Ok, então, nessa situação aqui, eu vou ter o seguinte, a gente tem o A mais ou menos o de A. E a gente sabe que o G vai ser igual a 4π ao quadrado sobre o A. Então, automaticamente, a gente percebe que eu só tenho uma única variável aqui, né, que é uma situação menos complexa do que a situação do valor do experimento do calor específico. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, que U de G vai ter que ser igual a raiz quadrada, né, abre parêntese, a derivada de G em relação a A elevado ao quadrado, multiplicado pelo U de A, e eu vou tirar aqui, ó, isso aqui é o quadrado, eu vou tirar a raiz somente de um termo. Quando eu faço isso, dá para ver que a minha resposta vai ser o valor absoluto da derivada de G em relação a
multiplicado pelo valor absoluto de U de A. Então é só pegar o valor absoluto, multiplicar e eu vou ter a resposta. Então vai ser mais rápido. Aqui aparece a derivada de G em relação a A. Então vamos fazer isso. Como é que fica a derivada de G em relação a A? Isso vai ser igual a derivada em relação a A de 4π ao quadrado multiplicado por A menos 1. Tirando a derivada, então a gente sabe que o menos 1 desce multiplicando, então vai ficar menos 4π ao quadrado. E o A menos 1, o menos 1 eu subtraio outro, então eu vou ter A menos 2. Quando eu simplificar isso, isso vai dar menos 4π ao quadrado sobre A ao quadrado, que é justamente que eu vou estar substituindo aqui dentro do valor absoluto. Então, eu vou precisar do valor positivo. Oi. Nessa derivada de 4π não ficaria 8π? Não, porque o menos 1 desce multiplicando, tá vendo? Então, o menos 1, a potência, desce multiplicando. Então, fica menos 4π ao quadrado. E a potência sofre uma subtração. Então, esse é menos 1, vai para menos 2. No processo de integração, aí vai ser o oposto. Aí, de fato, apareceria o quê? Eu somaria primeiro e depois eu dividiria pelo valor da soma. Ok? Ainda não entendi. Aqui, ó. Quando você tem aqui AX elevado a N. Então, esse é o meu Y. E eu quero tirar a derivada disso, ou seja, eu quero justamente a derivada de Y em relação a X. Observe que o N desce multiplicando, então ele vai ser igual a N multiplicado por A, X elevado a N, e desse N eu vou subtrair 1, tá? Então, note que eu identifico quem é o N. Quem é o N aqui nessa expressão? É o menos 1. Ele vem para onde? Nessa posição. E depois eu vou pegar a constante. Quem é o A? O A é 4π ao quadrado. Então, eu repito aqui. E aí eu tenho X... O que é constante? A e... constante mantém e deriva o fator. É verdade. Mas foi uma boa pergunta sua, que aí esclarece para todo mundo logo. Sim. Tá. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Comentários, dúvidas? Ok, ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para minha... Ok, me diga aí, tá todo mundo ok aí então? Professor, diga. Eu queria que o senhor voltasse lá na parte da variação do tempo, na primeira tabela, que tem o comprimento, tempo ao quadrado. Deixa eu fazer isso só aqui, para eu peraí. dar uma esclarecida. Justamente você deve estar pedindo essa parte aqui. Dê uma olhada. Isso, essa mesmo. Ok. Tá. Eu ponho os valores de comprimento da maneira que eu estabeleço, né? Não, repare só, o usual, tá, é você ordenar aumentando. Porque lembre que essa aqui é a variável independente, o L, tá? Então, o L você vai começar com uma independência do menor valor e vai para o maior valor. Mas a forma com que você faz o experimento, se você começar a fazer o experimento do maior valor, ou seja, você pegar um pêndulo de mais ou menos 1,20 m e botar para oscilar, não tem problema, vai dar análise e vai ser a mesma coisa. Então, se você inverter essa ordem, também não tem impacto. Diga. Aí, mas eu falo assim, o valor do comprimento eu vou estimando, e aí o tempo, a variação do tempo...
Você vai marcar, então repare só como é que é. Operacionalmente você vai pegar aqui, ó, você vai ter o pêndulo, tá? Então ele está aqui nessa posição, tem um fio e tem uma massa. Aí você pega e desloca. Aí você já sabe o tamanho do pêndulo, você já mediu antes com uma régua, um instrumento, então você sabe, por exemplo, que você tem, desculpe, você tem 30 centímetros ou 40 centímetros. Aí você verifica que você tem um ângulo pequeno e você solta a massa. Quando você soltar a massa, ela vai começar o vai e vem. Como é um pêndulo e o atrito é muito baixo, as perdas são muito baixas, ele vai ficar oscilando. Aí você pode confortavelmente esperar para quando você estiver pronta para acionar o seu celular. Inclusive, a gente vai estar usando os celulares no sábado, tá? Na parte experimental, você vai usar ele para marcar o seu tempo. Então, quando uma pessoa, eu recomendo que uma pessoa fique olhando o pêndulo vai e vem para a direita e outra opere o celular para ligar e desligar o cronômetro. Quando ele chegar na posição da direita, um vai dizer inicia. Aí você aperta o botão, o cronômetro começa a marcar. Tá? Então ele vai marcando o tempo e a pessoa vai contando 1, 2, 3 até chegar em 10. Quando chegar em 10, ele começou com 0, 1, 2, 3 até chegar em 10. Falando 10, você fala para. Aí a pessoa para o cronômetro. Aí vai ter o tempo das 10 oscilações completas. Comecei em 0, 1, 2, fui até 10, 10 eu parei, 10 oscilações. Pronto, foi isso. Ok. Valeu. Tá bom. Alguém tem alguma outra pergunta? Não? Tá bom, minha gente. Então a gente vai parar por aqui, tá? Se alguém quiser conversar alguma coisa, se quiser ficar para fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? Tá bom. Eu vou agora deixar o áudio aberto. Eu vou fechar o áudio aqui, mas quem quiser minha atenção é só falar alguma coisa. Eu tenho uma outra aula, mais ou menos umas 19h50. Então, aí eu vou estar encerrando realmente a transmissão. Tá bom, gente. Professor? Oi. Boa noite. Boa noite. Sobre as questões que vão envolver no mini teste, as 4 vão, só para enfatizar, as 4 vão ser sobre dinâmicas com atrito, correto? Exato, dinâmica com atrito. Eu não vou abordar cinemática. Eu não tenho condição de recuperar isso, cinemática, agora. Então isso não pode ser feito. Mas a parte da dinâmica, sim. E aí eu vou ter Travou só para mim? Travou para mim também. Não, tá travando aqui também. Opa, peraí. Repete aí, professor, que travou no meio tempo que você tá falando. E agora, tá boa a transmissão? Travou agora. Peraí. Deixa eu ver. Um instantinho. Agora, voltou. Voltou? Sim. Ok, pronto. Foi só uma instabilidadezinha. Deixa eu, inclusive, derrubar isso aqui. Vamos ver se funciona. Derrubei. Você não sabe, eu fiz um teste da minha internet. Hoje minha internet está bombando. Está 700 Mbps hoje. Tá voando. Foi uma instabilidade. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Sim. Então, agora a questão da avaliação, tá? Então, eu vou fazer questões que envolvem dinâmica. Aí pense, a gente fez problemas onde você tem um bloquinho, ele é puxado, empurrado em cima de uma superfície que tem atrito. Onde tem duas situações de atrito, atrito estático e atrito o cinético, né? Então, essas duas situações vão gerar situações críticas. Então, a gente fez, por exemplo, em sala de aula, eu coloquei a resolução lá no Google Sala de Aula, pelo menos de alguma parte. Você tem um bloquinho, aí tem um fio, tem uma polia e tem outro bloco pendurado. Esse bloco aqui puxa. Conforme ele puxa, o de cá pode ou não entrar em movimento, a depender da força de atrito. Então, se você pensar assim, eu tenho uma massa pequena, aí não puxa esse bloco por causa do atrito. Eu vou aumentando esta massa, aí ele vai começar a ficar parado ainda. Aí você fala, não foi suficiente, vou aumentar mais. Aí vai ter um certo valor crítico onde ele ainda está parado. A partir desse valor, então aí ele começa a entrar em andamento. Observe que a força de atrito estática foi aumentando. Quando eu tenho uma massa pequena e é insuficiente para movimentar o bloco. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 2 newtons. Digamos que eu preciso de 10 newtons para movimentar o bloco. Então, qual é a força de atrito nesse caso? Eu tenho 10 newtons
2 newtons para a direita, tem que ter 2 newtons para a esquerda. Então a força de atrito estático é 2. Se eu aumento, passo para 5, por exemplo, newtons aqui, ainda não entrou em movimento. Mas a força de atrito estático automaticamente tem que aumentar. Foi para 5 newtons. Se eu boto mais massa, né, aí eu posso chegar até 9 newtons. Aí a força de atrito estático aumentou, foi para 9 newtons. Okay? Mas aí eu vou botar então 10 newtons aqui pendurados. Aí vai ficar uma força de atrito estática 10 newtons. Ele ainda não entrou em movimento. Mas se eu botar um pouquinho a mais, como eu estou no limite, eu estou na força de atrito estática máxima. Aí nessa situação, se eu botar um pouquinho a mais, ele entra em movimento, aí já entra a força de atrito cinético. O bloquinho ou vai ter velocidade constante ou vai ter uma aceleração. Ele provavelmente vai ter alguma aceleração. Porque o atrito estático cinético ele é mais baixo do que o atrito estático dinâmico. Então ele vai dar uma movimentada assim. Aí, nessas situações, se o bloco está parado, eu tenho que saber qual é a força de atrito estática. Eu tenho que saber qual é a tração no cabo. Se o bloco está em movimento, eu tenho que saber a aceleração e a tração que está no cabo. Então, você vê que eu tenho uma situação que ela vai se desenhar a partir do valor da massa que eu penduro à direita. Então, aquela questão é muito elucidativa, porque ele trata todas as situações possíveis. Daí, né, a gente pode utilizar essa ideia de atrito, como eu estou cobrando a parte dinâmica, em um sistema onde tem uma corda que puxa um bloco a um certo ângulo, por exemplo. Eu posso ter uma situação onde eu tenho um plano inclinado, né, ou eu tenho uma polia ou várias polias. A gente fez questões desse tipo, né, em sala. Então, é justamente esse universo que eu vou estar cobrando na avaliação. No Sir-Zemansky, no volume 12 e volume 14, tem muitos exercícios na sessão. Então, lembre que quando eu faço a minha avaliação, eu imagino que meu aluno leu o capítulo. Que meu aluno se debruçou sobre as questões propostas no capítulo. E que ele resolveu essas questões junto. Eu também estou imaginando que a cada sessão, meu aluno foi lá para a parte de questões propostas para a sessão e resolveu. E sempre eu coloco uma questão da parte de discussão, né? Desculpe. Então, tem lá 20 e tantas questões de discussão, eu sempre escolho uma daquelas ali para estar colocando na minha avaliação, para você elaborar um textozinho de resposta. Então, imagine que nessa avaliação que você vai ter 4 questões, provavelmente um bônus. Essas 4 questões, uma delas é para você escrever texto, sempre envolvendo a situação de atrito. E depois vão ter 3 outras questões para você resolver e obter, tirar um resultado. Uma delas vai ter, com certeza, um plano inclinado, outra vai ter polias, né, e assim por diante. Então, isso ajuda você a se organizar. Você consegue mais ou menos examinar, imaginar a estrutura da avaliação, né, e sair fechando e garantir que nesses últimos dias agora você pode fazer um estudo mais efetivo. Ok? Lembre, eu vou colocar a avaliação nos primeiros 2 horários, tá? Então lembre de chegar por volta de 7 horas, né? Isso vai ser bom. Beleza. Okay? Obrigado, professor. Tá bom, gente. Boa noite, viu? Boa noite, Adorei professor. dar aula online. Professor, novo, rapidinho. diga. Só antes disso aí, a questão Valeu, Nath. das medições do pêndulo. Professor, você me ouve? Tô ouvindo alto e claro, pode dizer. A questão das medições do pêndulo vão ser feitas sábado agora. Sim. A gente que não vai poder participar da aula. É isso. Eu estou muito confortável com isso, porque eu posso passar o roteiro para vocês e aí eu posso instruir como é que vocês podem fazer isso no seu tempo independente, ou você pode marcar comigo ir no laboratório e fazer um laboratório. Como as medidas são simples, fica tranquilo fazer. Então poderia fazer em casa. Esse experimento teve um semestre que, de forma muito interessante, a gente fez, cada grupo fez em sua casa. E trouxe as medidas, a gente compartilhou as medidas. Foi muito bom também, funcionou. Ok, então, tá bom, professor, obrigada. Tá bom.
Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa.